Abrir a vossa Bíblia juntamente comigo no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. Glórias ao nome do Senhor Jesus. 1 Samuel, capítulo de número 1, a partir do verso de número 10, para a nossa meditação. Nós leremos a partir do 9, graças a Deus. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 9, para a nossa meditação nessa noite. Leremos alguns versos aqui, saltitadamente, conforme o Senhor nos conceder mais à frente. E iniciaremos no verso de número 9. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9. Quantos acharam, dizem amém. Amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor nessa noite. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E ela disse: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram em sua casa em Ramá, e Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu, e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Verso de número 24. E havendo-o desmamado, tomou-o consigo com 3 bezerros e um efa de farinha, e modre de vinho, e levou-o à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de bondade e de misericórdia, ante a tua presença neste momento eu estou, ó Pai, a tua igreja está diante de ti. Em verdade, Senhor, o teu filho já orou, a tua igreja intercedeu, mas reconhecemos, Senhor, a nossa pequenez, a nossa dependência. Somos necessitados, ó Pai, de ouvir a tua voz, de ser alimentados pela tua palavra aqui nessa noite.
Vem sobre nós, meu Deus, com o teu Espírito neste momento, revelando-nos qual seja o teu propósito para a nossa vida e o teu querer, ó Pai, falando conosco através da tua palavra. É o que nós te pedimos neste momento e te oramos em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A igreja pode se assentar, exalta o nome do Senhor com palmas bem alegre nessa noite, glorifica o nome de Deus. Graças a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Amados, existem muitos trechos e muitas histórias conhecidas da palavra do Senhor, e esta é uma dessas histórias em que aqueles que há algum tempo caminham com o Senhor, por certo já se depararam em algum momento com esta meditação, com os ensinos que nos trazem esta história, esse trecho da palavra do Senhor, uma história de fé, de perseverança, de confiança no Senhor, e que também muito nos ensina a respeito da devoção ao Senhor, a respeito da entrega ao Senhor, daquilo que muitas vezes nós dele recebemos. Nós observamos aqui, se formos ler desde o princípio do capítulo de número 1, que aqui, Ana, ela era uma mulher deste homem chamado Eucana, ali da montanha de Efraim, nos diz a palavra do Senhor. E apesar de ser amada, apesar de ser cuidada pelo seu marido, de receber do Senhor uma porção excelente em todo o tempo que estava diante do Senhor, a palavra vai nos dizer que o Senhor, ele tinha lhe cerrado a madre. Não era nenhuma enfermidade da matéria, não era nenhum impedimento da matéria, mas o Senhor, ele tinha cerrado a madre. Louvado seja o nome do Senhor. E talvez, amado, se Ana, ela tivesse concebido já desde o princípio, talvez se desde o princípio houvesse sido agraciada pelo Senhor com a bênção de ter filhos, porque a palavra nos diz que os filhos, eles são herança do Senhor. Se desde o início, Ana, ela tivesse sido agraciada com esta bênção, com esta herança, não haveria toda essa história, não haveria toda esta busca, e não haveria nascido um homem que fora dedicado ao Senhor desde a madre, desde a sua concepção, desde o momento em que ele era gerado no ventre e veio a ser sacerdote, nos diz a palavra do Senhor, profeta e juiz em Israel, guiando o povo do Senhor por intermédio da vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nessa noite o Senhor, ele nos quer, amados, fazer compreender como é que nós também precisamos nos portar quando no Senhor nós buscamos uma bênção, e quando do Senhor, diante do Senhor, nós passamos por momentos de turbulência, de lutas, de tribulações, ou por situações que às vezes à vista humana parece que não existe proveito a ser tirado dali. Nós sabemos que muitas vezes passamos nós por situações assim, que olhamos e buscamos algo do Senhor, que desejamos algo do Senhor, e parece que aquilo não vem até nós, mas nós precisamos ser moldados pelo Senhor, precisamos ser moldados pelo nosso Deus durante estes processos, precisamos ser moldados pela vontade do Senhor, enquanto nós esperamos dele receber aquilo que nós ansiamos. Louvado seja Deus. E bem mais do que ser moldados pelo Senhor, enquanto nós esperamos a bênção que almejamos da parte do Senhor, é necessário que nós não venhamos nos esquecer de quem é o Senhor, quem nos concedeu aquilo que nós buscávamos, de quem é o Senhor, quem nos concedeu aquilo que nós em muito
ansiávamos, bendito seja Deus, porque muitas vezes nós buscamos com diligência, nós buscamos com dedicação, enquanto o Senhor Ele não nos concede a bênção, mas quando nós recebemos do Senhor aquilo que queríamos, nós queremos usar para o nosso proveito, nós queremos usar para o nosso benefício, para o nosso ego, nós queremos usar aquilo para o nosso próprio trunfo, como se pelas nossas forças nós tivéssemos alcançado aquilo da parte do Senhor. Bendito seja Deus. Mas é preciso, amados, que com a mesma dedicação que empenhamos para receber do Senhor a bênção, venhamos também dela nos utilizar para que a obra do Senhor ela venha ir adiante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor Ele é rico em abençoar, o Senhor Ele tem bênçãos para nós, por certo, o Senhor Ele de nada tem necessidade, e aquilo que Ele nos concede, nos diz a palavra, Ele nos ensina, Ele nos dá aquilo que é útil para a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Que for um filho da parte do Senhor, é preciso que seja criado e ensinado para que a obra do Senhor ela vá adiante, seja qual for a bênção da parte do Senhor que nós buscamos, seja qual for aquilo que no Senhor nós almejamos, a vontade de Deus ela haverá de se perfectibilizar, de se cumprir na sua completude sobre a nossa vida, quando a vontade do Senhor ela conduzir a nossa vontade, quando a vontade do Senhor ela conduzir os nossos propósitos, quando a vontade do Senhor ela conduzir os nossos sonhos, os nossos anseios. Louvado seja o nome do Senhor. Por muitos anos Ana ela subiu à casa do Senhor com amargura, por muitos anos Ana ela subiu à casa do Senhor chorosa, porque não tinha recebido ainda, mas houve um ano em que o seu coração ele se derramou diante do Senhor, e naquele momento a sua vontade ela não era mais para o seu benefício próprio, não era para assegurar um filho e somente dele se alegrar e usufruir da sua matéria, mas era buscar do Senhor uma bênção que haveria de ser utilizada para o progresso da obra do Senhor. Bendito seja Deus. Nós não estamos falando, amados, e creio que os irmãos do Senhor já têm esse discernimento, mas é necessário nós esclarecermos. Nós não estamos falando de nós pegarmos o nosso sustento da nossa casa, é quando muitos, como muitos eles dizem, dar tudo aquilo que nós temos em bens materiais. Nós estamos falando de uma devoção que ela vem do nosso coração, da nossa alma, para nós servirmos ao Senhor com integridade, para nós buscarmos ao Senhor com integridade, porque a oração de Ana agora, ela não era mais para si somente, ela orava dizendo: Senhor, se o Senhor assim me conceder, eu haverei de entregar diante de ti. Eu o pedi ao Senhor, quando ela recebe, ela torna a dizer: ele se chamará Samuel, foi pedido ao Senhor, e ela leva-o até o Senhor ainda muito pequeno, nos diz a palavra, para o entregar ao altar do Senhor. Bendito seja Deus, e diz: olha, aqui está, porque o Senhor é quem me concedeu, e haverá de ser para o progresso da obra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, graças a Deus. Porque muitas vezes nós pensamos, amados, que aquilo que o Senhor ele nos dá é para a nossa comodidade. Por certo que o Senhor ele nos abençoa enquanto nós aqui estamos. O certo que o Senhor sobre nós ele derrama copiosas bênçãos. Se forem recursos financeiros, glórias a Deus por isso. Se não forem recursos financeiros, mas se for da sabedoria celestial, em tudo importa que nós venhamos
atuar para que a vontade de Deus ela se cumpra, não só na nossa vida, mas através também de nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós oramos cotidianamente ao Senhor, nós pedimos ao Senhor, e isso muito me chama a atenção, a oração que Cristo ele ensinou aos seus discípulos, quando ele diz: olha, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim aqui na terra como também é no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E nós oramos muitas das vezes como uma liturgia, como um costume para se orar, como palavras que são vãs de significado para se pronunciar diante do Senhor. Mas a verdade é que quando Cristo assim ensinava, Ele não estava ensinando uma repetição, o Senhor ele estava ensinando-nos um guia para o cumprimento da palavra e da vontade de Deus sobre nós, para o cumprimento da doutrina celestial sobre nós, para o cumprimento da determinação divina sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como é no céu, importa que a nossa vida ela seja empenhada para que a vontade do Senhor ela cumpra-se também na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque não adianta então nós somente almejarmos essas bem-aventuranças que não se resumem a um filho somente, mas quando Cristo ele vai falar das bem-aventuranças em um dos seus grandes sermões, o evangelista Mateus ele deixa registrado a partir do verso de número 5, o sermão da montanha, e Cristo começa a falar das bênçãos, das bem-aventuranças, e uma das grandes bem-aventuranças é que bem-aventurados são aqueles que têm fome, que têm sede de justiça, porque estes haverão de ser fartos. Louvado seja o nome do Senhor. O dia do Senhor será um dia de tristeza, porque existem muitos que, apesar de em muitos momentos falarem da justiça de Deus, a verdade é que estão em contrariedade com o juízo do Senhor, estão em contrariedade com a justiça do Senhor, pois nós haveremos somente de estar alinhados com a justiça de Deus, com a justiça divina, quando sobre a nossa vida se cumprir a vontade do Senhor. Assim como é no céu, sobre a nossa vida deve também ser soberana a vontade do Senhor nosso Deus. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. E nós haveremos, amados, que a nossa irmã, ela tinha no Senhor esta confiança e esta compreensão, quando ela vai entoar ao Senhor o seu cântico, e ela vai dizer: olha, não há outro, não há santo como o Senhor, não há nenhuma outra rocha além do Senhor. Ele é quem tira a vida, é quem dá a vida, é quem faz descer a sepultura, quem faz tornar a subir também dela, levanta o pobre do pó, do monturo ele ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são alicerces da terra, e Ele assentou-se sobre o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. Quando nós compreendemos a grandeza do Senhor nosso Deus, e que todas as coisas são do Senhor, é do Senhor, é pelo Senhor e para Ele são todas as coisas. Nós muitas vezes entramos em conflito com a vontade de Deus, porque nós pensamos que são para nós as coisas, que a glória é para nós, que tudo que o Senhor fez é para nós. E muitos ensinam assim nos dias de hoje, muitos distorcem a doutrina de Cristo para dizer que aquilo que o Senhor ele fez foi para nós. Mas Paulo, quando ele escreve aos Romanos, após nos trazer toda a história de salvação, de justificação, de abundância do Espírito de Deus, e vai entoar o cântico de vitória ao Senhor. E o cântico de vitória não é que Deus fez para mim, o cântico de vitória não é que Deus ele cumpriu para mim, o cântico de vitória é que dele, por ele e
para Ele são todas as coisas, e a Ele seja dada a glória eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, bendito seja Deus. Então o nosso Samuel, ele precisa estar consagrado ao Senhor. O Samuel que nós buscamos no Senhor, ele precisa ser entregue ao Senhor, e nós não podemos esperar o dia de amanhã, precisa ser entregue enquanto ainda é muito novo. Bendito seja Deus. Muitas vezes nós queremos retardar a obra do Senhor, mas precisamos trazer ao Senhor. Nós somos vasos de barro, nos diz a palavra. Se esta glória nos for dada, não é para o nosso louvor, nós continuamos sendo vasos de barro, mas a excelência do poder é daquele que faz todas as coisas. A excelência do poder é aquele que é tudo e opera tudo e em todos, nos diz a palavra do Senhor. Bendito seja Deus. E nós precisamos, amados, assim buscar ao Senhor. Nós vemos que Ana, ela creu. O processo de busca, por certo, ele precisa de fé, e uma fé não fingida. Não adianta nós dizermos que confiamos e a nossa vida continuar da mesma maneira. Na última semana ainda o Senhor, ele nos falava da natureza da fé, da necessidade da fé, da necessidade da persistência em crer no Senhor, em não esquecer dessa fé não fingida, que precisa habitar em nós. Graças a Deus. Quando Ana, ela pede ao Senhor, ela recebeu a resposta. Quando ela recebe a resposta, estava ali a chorar diante do Senhor. E assim como no derramamento do Espírito de Deus, que muitos olhavam e pensavam que aqueles estavam embriagados, agora o próprio sacerdote, ele olha para aquela mulher amargurada e ele pensa que ela estava embriagada. Ele diz: aparta de ti esse teu vinho. Mas ela diz: de maneira nenhuma, eu tenho falado com o Senhor das angústias do meu coração, eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E naquele momento então ele diz: olha, vai em paz, e o Deus de Israel, ele te conceda a petição que ele fizeste. Muitos anos Ana, ela subiu triste. Naquele ano ela tinha subido triste, até aquele momento ela ainda estava amargurada. Mas quando o Senhor, ele falou com ela, a palavra nos diz que ela se levantou, ela comeu, e o seu semblante, ele já não era o mesmo. Assim é a fé não fingida no Senhor. Quando o Senhor, ele fala conosco, a palavra, ela nos transforma, a palavra, ela nos revigora, ela muda o rumo da nossa vida. Louvado seja Deus. Nós precisamos ser mudados pela palavra. E muitas vezes o nosso rumo, ele precisa ser mudado pela palavra. O nosso humor, ele precisa ser mudado pela palavra, para que a vontade do Senhor, ela se cumpra sobre a nossa vida. E então ela não se esqueceu do seu voto. A palavra nos diz que tão logo o menino, ele foi desmamado, ela o levou e o entregou no santuário do Senhor. E o Senhor, ele fez uma grande obra. E toda grande obra, amados, não pelo nosso mérito. O Senhor, ele tem grandes obras para operar, mas ele requer de nós que nós venhamos nos entregar a Ele, nos venhamos nos entregar à sua vontade e entender que tudo é feito para a glória do Senhor. Entender que importa que cumpra-se a vontade do Senhor. Bendito seja Deus. Em todas as circunstâncias, em todas as situações, que nós venhamos buscar, que o Senhor, ele nos ensine assim, para que nós possamos trilhar esta jornada de vitória diante da presença do Senhor. Precisamos buscar e aprender a sermos verdadeiramente homens e mulheres que servem ao Senhor em integridade. E então aquilo que almejamos da parte do Senhor, vamos não buscar para o nosso benefício. O nosso amado irmão Tiago, ele diz: olha, de onde que vêm as guerras? De onde que vêm as pelejas, as labutas entre vós? Porventura não vem dos vossos deleites? Vocês pedem para os vossos deleites.
Louvado seja Deus, mas nós precisamos nos reconciliar com o Senhor, não sermos adúlteros e adúlteras da vontade de Deus, contra a vontade de Deus. Precisamos nos reconciliar com a vontade do Senhor, para que ela se cumpra em perfeição sobre a nossa vida. Amém? Palmas bem alegres, exalta o nome do Senhor.